Oi, 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 galera, Dr. Leonardo Távora de volta. Mais uma vez eu peço que você se inscreva em nosso canal, nos ajude a ajudar a tirar as pessoas do sofá, ok? Hoje eu vou falar de um tema polêmico. Há tempos que eu quero falar sobre isso, mas outros vídeos foram aparecendo, as oportunidades. Hoje é o dia de falar sobre depressão. O Brasil é o campeão mundial em uso de psicotrópicos. E as pessoas estão cada dia mais cedo, jovens estão consumindo drogas para dormir, remédios para não ficarem chorando pelos cantos. É a tristeza de maneira geral. E nós queremos combater a tristeza com o movimento, galera, com a atividade física. Se inscreva em nosso canal e vamos dar um like nos vídeos já postados. Olha só, galera, depressão, tá ok? Tristeza. A gente vai ter depressão com o acúmulo de estresse que a gente tem no dia a dia. O Hans Selye, que é um austríaco, quem mais estudou o estresse, ele descreve o estresse em nosso corpo como esse conjunto de reações. Para o Hans Selye, tanto faz que a gente veja um tubarão no mar, um leão na floresta, uma cobra, ou que a gente veja o patrão com cara de raiva para nos demitir, ou que a gente leve um fora da namorada, enfim. Quando a gente tem algum motivo de estresse, em nosso corpo acontece o seguinte: o coração dispara, os brônquios se dilatam para a gente respirar melhor e poder correr, o coração dispara para a gente correr, a bexiga se fecha para você não querer urinar durante a fuga, durante você fugir. Os intestinos também se prendem para você não querer evacuar durante a fuga. E os olhos, as pupilas se dilatam para que você veja melhor enquanto você foge. Então todas essas coisas acontecem, mesmo que você veja um leão, ou que você veja uma cobra, ou que você veja uma pessoa querendo furar você com uma faca, ou sua esposa querendo bater em você. As reações são as mesmas, independente da causa do estresse. Então, quem provoca essa reação? É um carocinho na nossa cabeça, no nosso cérebro antigo, chamado amígdala cerebral. Amígdala. Esse carocinho, ele, quando a gente vê, por exemplo, um leão, ou uma cobra, ou o patrão com cara de raiva, ele dispara noradrenalina e provoca todas aquelas reações no nosso corpo. A pupila dilata para a gente correr, o coração acelera, os brônquios se dilatam para a gente respirar melhor enquanto foge. Só que isso tem um preço. Quando a amígdala dispara noradrenalina, a gente vai ter um hipocampo menor. O que é o hipocampo? É outro carocinho perto da amígdala na nossa cabeça, no nosso cérebro, que é responsável, o hipocampo, pela nossa memória antiga. Então, quando a gente está estressado, com a amígdala disparando noradrenalina, o nosso hipocampo ele diminui, ele fica pequeno. Então, o ideal é que nossa amígdala esteja menor, para que o hipocampo esteja maior. Mais memória, menos estresse. Só que durante o estresse, quando a gente, por exemplo, flagra uma cobra em nossos pés, a amígdala dispara noradrenalina, ela cresce e o hipocampo diminui. A nossa memória está tolhida, a gente não tem capacidade de memorização quando a gente está no estresse, no momento do estresse. Então, muitas vezes que você vai disparando a amígdala e você vai tendo estresse agudo, isso acaba gerando um estresse crônico, porque essa reação neurológica aqui da amígdala, ela desce lá para cima dos nossos rins. Em cada rim nosso, no ápice dos nossos rins, nós temos duas glândulas chamadas suprarrenais. E elas recebem a mensagem da amígdala através da noradrenalina e elas produzem o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então o cortisol vem e diminui mais ainda o nosso hipocampo. Isso é o que acontece com a gente para a gente se estressar. A amígdala dispara noradrenalina quando a gente tem um evento estressante, uma briga com um amigo, com uma namorada, ou a gente flagra uma cobra nos nossos pés, ou um leão. Qualquer motivo de estresse, a amígdala dispara noradrenalina, diminui o nosso hipocampo. O ideal é isso aqui, que o hipocampo seja grande para a gente ter memória social, que a gente tenha conversação com as pessoas, consiga se lembrar das coisas, e a amígdala menor. Mas como a gente está sempre se estressando, isso é o que ocorre. A amígdala grande e o hipocampo pequeno. Bem,
Eu falei isso inicialmente para que a gente entenda o nosso organismo. Então, qualquer evento estressor vai provocar uma descarga de adrenalina em nosso corpo. Por quem? Por aquele carocinho chamado amígdala. Qualquer evento estressor, ele dispara e faz aquela reação em cadeia, a gente fica vibrado para fugir e correr. Esse aqui é o problema. A maioria das coisas hoje que disparam nossa amígdala, que disparam a adrenalina em nosso corpo, elas não querem que a gente vá correr. Não é necessário quando a gente tem uma raiva da namorada que ela terminou o namoro, quando a gente tem raiva de um filho porque tirou nota baixa na escola, quando a gente tem raiva do professor que nos deu nota baixa, a amígdala dispara, nossa pupila dilata para a gente fugir, o pulmão melhora a respiração porque os brônquios dilatam, o coração acelera, é a reação de luta e fuga para a gente fugir. Mas a gente não vai fugir disso, são coisas sociais. Esse aqui é o problema. Então você acaba não correndo, você não faz um movimento, não faz atividade física, e você, essa reação neurológica inicial, acaba se tornando uma reação endócrina, porque essa noradrenalina desce para as glândulas suprarrenais e libera o cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse cortisol sobe e diminui o nosso hipocampo, que é o nosso carocinho da memória na cabeça. Que triste, hein? Aí o que é que acontece? Acontece isso aqui. As pessoas cada vez mais consumindo sertralina, amitriptilina, fluoxetina. Esses 3 antidepressivos, eles têm a mesma coisa, serotonina. A serotonina é um neurotransmissor cerebral que deixa a pessoa menos triste. Ele age no nosso cérebro deixando você menos triste. A pessoa que está com estresse crônico, toda hora se estressando, a amígdala disparando e o hipocampo, que é o lugar da memória, ficando pequena, a pessoa está com pouca memória, está estressada, está triste, ela vai para o médico e o médico passa para ela tomar isso aqui, para ela ficar mais feliz, porque tem serotonina, um neurotransmissor que causa alegria. E a pessoa diz também ao médico: eu também não estou conseguindo dormir. Essa minha tristeza, o coração acelerando, a pessoa está com o coração acelerado porque ela está com os movimentos do estresse, o coração acelerando com a noradrenalina ativando o coração dela. Aí ela não consegue dormir também. Aí os médicos passam outra coisa para dormir: diazepam, alprazolam, clonazepam. Os 3 são benzodiazepínicos que causam sono, mas é um sono fake. É um sono de mentirinha. Não é um sono que vai fazer você descansar, entendeu? Esse aqui é o problema. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é esse aqui, ó. As pessoas tendem a pensar que nosso cérebro é um comando que está no alto de uma torre de TV. Esse aqui é o problema. As pessoas pensam que nosso cérebro é uma coisa distante, que a gente não pode tocar nele, não pode modificá-lo. Eis o problema, tá ok? Mas um grande cientista chamado Bruce McEwen, ele lançou um livro chamado O Fim do Estresse Como Nós Conhecemos. Esse cara disse o seguinte: olha, toda pessoinha sabe que se sua cabeça não está bem, seu corpo também não estará bem. Então, se sua cabeça muda seu corpo pode mudar sua cabeça também. Olha o que ele falou, esse cara. Se há um fundo biológico para os problemas emocionais, a gente pode agir, atuar na biologia. É verdade. Se todo pensamento ruim, toda coisa ruim mental que a gente tem um fundo de biologia, por causa do nosso corpo, a gente pode atuar no corpo e mudar a nossa mente. Olha quem chegou. Exatamente. O Brain Derived Neurotrophic Factor, o grande Neymar, a proteína da felicidade. Quando o Bruce McEwen supôs que a gente pode mudar os pensamentos ruins e tudo, apenas atuando no corpo, ele tinha razão, mas ele não sabia como. Só que os estudos depois comprovaram isso, que esta proteína, qualquer movimento que você faz, ela libera serotonina. Você não precisa tomar sertralina, amitriptilina, fluoxetina, porque tem serotonina. O movimento já tem isso. E você não vai precisar tomar diazepam, alprazolam, midazolam, todos esses benzodiazepínicos para dormir, porque também a proteína da felicidade,
ela atua no GABA, no receptor do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é um diazepam interno que a gente tem. Você começa a fazer atividade, você dorme melhor e você vai sorrir pelos cantos porque tem serotonina, que quem produz é a proteína da felicidade, nosso Neymar. Além disso tudo, essa proteína inibe o cortisol, que é aquela reação final das glândulas suprarrenais, quando a amígdala dispara muitas vezes a adrenalina, e aí ele libera o cortisol lá na glândula suprarrenal para diminuir nosso hipocampo, nossa memória e nos deixar estressados. Essa proteína da felicidade, nosso Neymar, também inibe o cortisol, vai acabar seu estresse. Além do que, ela inibe os radicais livres, tira a sujeira do nosso corpo. Então, meus amigos, olha só isso, para que nossos cérebros mantenham o desempenho máximo, nossos corpos precisam trabalhar duro. É verdade, você trabalha seu corpo através do movimento e você vai atuar no seu cérebro. O Bruce McEwen tinha razão. Se nosso cérebro mexe com o nosso corpo, atuando em nosso corpo também nós vamos mexer no cérebro. Hoje está provado, através da proteína da felicidade, que a gente adquire com o movimento. Então, amigos, a partir de hoje, antes de você se encher de medicamentos para sua tristeza, experimente arrodear o seu quarteirão 5, 10, 15 vezes, o tanto que você puder. Basta andar. Se você puder correr, corra. Mas se não pode, ande. Inscreva-se no meu canal, Dr. Leonardo Távora, e dê tchau à depressão. Um abraço, galera. Valeu.